Oi, pessoal. Meu nome é Marina. Se você trabalha em hospitais, especialmente no turno da noite, preste atenção no que vou contar. Não estou aqui para assustar ninguém, mas para alertar. O que aconteceu comigo ainda me tira o sono e eu sinto que outras pessoas precisam saber. Era meu primeiro emprego como auxiliar de enfermagem. Eu estava empolgada e morrendo de medo ao mesmo tempo. Primeiro turno noturno, o supervisor me colocou na ala D, um corredor antigo, quase desativado, usado só quando o hospital estava lotado. Ele disse que seria tranquilo. Mal sabia eu o que me esperava. A ala D era estranha desde o começo. Era limpa e organizada, mas o silêncio era pesado, sabe? Como se o lugar não quisesse ser ocupado. Naquela primeira noite, eu fiz tudo que estava na minha lista. Organizei relatórios, verifiquei os poucos pacientes que tinham ali e tentei ignorar a sensação de que tinha algo me observando. Por volta das 2 da manhã, quando o hospital parecia completamente parado, comecei a ouvir passos. Achei que fosse outra enfermeira, mas não era o som de passos normais. Era arrastado, como se alguém estivesse andando devagar, com dificuldade. Saí do posto para olhar o corredor. Nada, só o eco dos meus próprios sapatos. Voltei para o posto tentando me convencer de que estava imaginando coisas, mas meu coração já estava batendo mais rápido. Aquilo era só o começo. Na segunda noite, o supervisor me avisou que tínhamos um novo paciente na ala D, Sr. Vicente. Um idoso calmo, quase dócil, mas com uma presença estranha. Quando entrei no quarto para fazer o primeiro atendimento, ele estava olhando fixamente para a porta. Boa noite, Sr. Vicente. Tudo bem por aqui? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Ele virou a cabeça devagar e respondeu: Você viu ela, não viu? Meu estômago deu um nó. Ela quem? Perguntei, tentando soar casual. Ele apenas sorriu e voltou a olhar para a porta. Saí dali com um arrepio correndo pela espinha. Mais tarde, já quase 3 da manhã, ouvi os passos de novo. Dessa vez, mais altos e mais próximos. Me escondi atrás do balcão, com o coração disparado. Quando olhei para o corredor, lá estava ela, uma sombra parada no fim do corredor. Não era humana, pelo menos não parecia. Fiquei petrificada, sem saber o que fazer. Pisquei algumas vezes e ela desapareceu. Mas a sensação de que algo estava errado ficou comigo o resto da noite. Na terceira noite, cheguei ao trabalho, decidida a entender o que estava acontecendo. Não ia sair dali até descobrir a verdade. Assim que deu 2h30, eu me preparei. Peguei uma lanterna e fui até o final do corredor, onde tinha visto a sombra. Quando cheguei, as luzes começaram a piscar. Meu corpo inteiro gelou. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, senti um frio intenso. E lá estava ela de novo, mas mais próxima dessa vez. A sombra era maior, mais definida, como se quisesse ser vista. Ela se moveu devagar, arrastando os pés, mas não vinha para cima de mim. Era como se estivesse me mostrando algo. Eu não sabia se corria ou seguia, mas acabei ficando. A sombra parou diante de uma porta fechada, a última do corredor, e desapareceu. Com as mãos tremendo, abri a porta. O quarto estava vazio, mas senti uma vibração estranha, quase como um zumbido no ar. Saí dali o mais rápido que pude. Na noite seguinte, decidi contar tudo para Dona Regina, a enfermeira veterana do turno. Ela me ouviu em silêncio, com um olhar pesado, e depois disse: Você viu ela então? Achei que isso tinha acabado. Meu coração disparou. Ela quem? Perguntei quase gritando. Dona Regina explicou que anos atrás um enfermeiro desapareceu durante o turno da noite na ala D. Ninguém nunca achou o corpo, mas desde então as pessoas que trabalhavam ali começaram a relatar coisas estranhas. Sombras, vozes, passos. A ala foi quase abandonada depois disso. Eu fiquei paralisada. E o Sr. Vicente? Perguntei. Ela hesitou. Ele estava aqui na noite do desaparecimento. Nunca falou sobre o que aconteceu, mas voltou para cá depois de se aposentar.
Talvez ele saiba mais do que conta. Naquela mesma noite, por volta das 3 da manhã, o alarme do quarto do Sr. Vicente disparou. Corri até lá e vi a sombra dentro do quarto, parada ao lado da cama dele. Ela estava diferente agora, quase humana. O Sr. Vicente estava sentado na cama, olhando diretamente para ela. "Tá tudo bem?" perguntei, tentando manter a calma. Ele me olhou e disse: "Ela só quer que a gente veja." Na noite seguinte, fui até o Sr. Vicente e exigi respostas. Ele suspirou e começou a falar. Me contou que, na noite em que o enfermeiro desapareceu, ele viu algo que nunca esqueceu. Uma figura saindo das sombras e levando o homem consigo. Desde então, ele sentia que a sombra estava presa na ala, buscando algo ou alguém. "Ela não quer machucar você", ele disse. "Ela só quer que a gente entenda o que aconteceu." De repente, as luzes começaram a piscar e a sombra apareceu no corredor. Dessa vez, parecia maior, mais intensa. Ela se moveu na minha direção, mas parou antes de chegar perto. Eu não conseguia me mexer. O Sr. Vicente falou: "Tá na hora. Você precisa ajudá-la." Antes que eu pudesse responder, ele fechou os olhos e caiu na cama. A sombra entrou no quarto, envolvendo tudo em uma escuridão assustadora. Meu corpo inteiro tremia, mas de alguma forma senti que precisava ficar. "O que você quer?" perguntei, minha voz saindo trêmula. A sombra começou a se dissipar, e eu vi por um momento algo dentro dela, um rosto triste e deformado, como se estivesse preso ali por anos. O ar ficou pesado e um som baixo, quase um sussurro, preencheu o quarto. "Ajude-me." Pisquei e a sombra desapareceu. O Sr. Vicente estava imóvel na cama, um sorriso sereno no rosto. Ele tinha partido, mas parecia em paz. Na manhã seguinte, enquanto arrumava as coisas dele, encontrei uma foto antiga de um grupo de funcionários do hospital. Entre eles estava o enfermeiro desaparecido e o Sr. Vicente. Pedi transferência no mesmo dia. Nunca mais voltei à ala D, mas aquela história ficou comigo. Acho que o Sr. Vicente sabia desde o começo o que estava acontecendo. Ele se sacrificou para manter a sombra contida, mas agora que ele não está mais lá, me pergunto, será que ela ainda está presa? Se você trabalha à noite em um hospital, preste atenção. Às vezes o que a gente ignora pode ser exatamente o que está tentando nos proteger. Oi pessoal, eu sou a Clara e hoje vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando trabalhei como babá. Não estou aqui só para assustar vocês, mas também para alertar quem faz esse tipo de trabalho. Se você gosta desse tipo de relato, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Vamos lá. Há alguns meses, eu fui contratada para cuidar de um menino chamado Lucas, de 5 anos. Seus pais, Daniel e Isabela, moravam numa casa antiga, estilo vitoriano, daquelas que você só vê em filmes. Logo de cara, a casa me deu uma sensação estranha. Era linda, mas tinha um ar pesado, como se escondesse alguma coisa. Quando entrei, eles me mostraram a casa toda e foram muito educados, mas deixaram bem claro: o sótão é privado, não precisa ir lá. Lucas parecia um garoto normal, mas tinha um jeito meio misterioso. Ele ficava falando sobre seus amigos secretos, e eu só ria, achando que era coisa de criança. Aceitei o trabalho porque a grana era boa e os pais pareciam confiáveis. Na minha primeira noite, estava tudo bem tranquilo. Coloquei Lucas para brincar com blocos de madeira enquanto eu preparava o jantar. Ele era bem comportado, mas soltou uma frase que me deixou arrepiada. Eles gostam de ficar no sótão quando está quieto. Fingi que não ouvi e continuei o que estava fazendo. Quando ele foi dormir, já era umas 8 da noite e eu finalmente tive um tempinho para relaxar. Liguei a TV e comecei a assistir uma série, mas aí escutei uns barulhos esquisitos. Parecia que alguém estava andando no teto. Deve ser o encanamento ou ratos, pensei, mas aí ouvi um arranhado na porta do sótão. Meu coração disparou. Fiquei olhando para aquela escada escura e pensei,
Não, Clara, não faz isso. Eu tentei ignorar. O sofá parecia seguro, sabe? Mas quanto mais eu tentava me concentrar na TV, mais meu olhar voltava para aquela escada. No fundo, eu sabia que não ia conseguir dormir sem dar uma olhada. Afinal, podia ser só alguma coisa boba, tipo vento ou madeira velha rangendo. Foi aí que minha curiosidade falou mais alto. Subi a escada devagar, segurando o corrimão com força, como se aquilo fosse me proteger de alguma coisa. Quando cheguei na porta do sótão, vi que a chave estava ali, pendurada num gancho. Eu sabia que não devia abrir, mas meu cérebro já tinha decidido por mim. Quando a porta abriu, um cheiro de poeira misturado com algo doce, talvez lavanda ou canela, tomou conta do ar. A sala estava cheia de espelhos. Eram de todos os tamanhos, com molduras douradas e prateadas. Alguns estavam cobertos com lençóis brancos. No centro, tinha uma cadeira de balanço antiga e nela, uma boneca de porcelana. Gente, eu juro, a boneca parecia estar olhando para mim. Seus olhos brilhavam à luz da lâmpada pendurada no teto e o sorriso dela era tão esquisito. Não era um sorriso feliz. Era como se ela estivesse debochando de mim. Fiquei paralisada por uns segundos, mas quando senti um vento gelado, saí correndo e fechei a porta. Nem lembrei de trancar. Na manhã seguinte, Lucas estava mais quieto que o normal. Ele não queria brincar e ficava só me encarando, com aqueles olhos grandes e curiosos. Depois de um tempo, ele começou a desenhar. "Tá desenhando o quê, Lucas?" perguntei. Ele mostrou o papel. Era a boneca. Não sei como, mas ele sabia como ela era, mesmo nunca tendo ido ao sótão. Quando perguntei, ele só respondeu: "Eles gostaram de você." Quem são eles? Eu queria saber, mas ao mesmo tempo tinha medo da resposta. No dia seguinte, fui falar com Isabela e Daniel. Perguntei o que tinha no sótão, tentando ser casual. Eles trocaram olhares rápidos e disseram só algumas coisas antigas da família. Mas tinha algo errado. Eles estavam nervosos. Decidi pesquisar por conta própria. Descobri que a casa era de uma artista excêntrica que sumiu há décadas. Ela era conhecida por criar bonecas realistas e dizia que as almas podiam ser preservadas em espelhos. A ligação com o sótão ficou clara. O cheiro, os espelhos, as bonecas, tudo fazia sentido, mas também era absurdo demais para acreditar. Naquela noite, os barulhos voltaram, só que piores. Risadas abafadas, passos pesados e aquele arranhado na porta. Não aguentei. Subi de novo, só que dessa vez levei uma barra de ferro que encontrei no porão. Quando abri a porta, os espelhos brilhavam, refletindo imagens distorcidas de mim e de Lucas. A boneca agora estava em pé, apontando para mim. Meu corpo congelou. Era como se os espelhos estivessem vivos, tentando me puxar para dentro. Juntei toda a coragem que eu tinha e comecei a quebrá-los. Um a um, os espelhos foram estilhaçando e a sala parecia ficar mais escura a cada pedaço quebrado. No final, o silêncio voltou, mas eu sabia que nunca mais seria a mesma. No dia seguinte, pedi demissão. Daniel e Isabela até tentaram me convencer a ficar, mas eu não conseguia. Lucas parecia normal de novo, mas algo nos olhos dele ainda me dava arrepios. Nunca mais voltei naquela casa e até hoje evito qualquer coisa que tenha espelhos. Se tem uma coisa que aprendi é: sempre ouça aquele instinto que te diz para sair correndo. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos como esse, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito. E por favor, se você trabalha como babá ou conhece alguém que trabalha, compartilha esse vídeo. Nunca sabemos o que uma casa antiga pode esconder. Eu nem sei por onde começar. Olha, se eu soubesse que aquele trabalho ia mexer tanto comigo, eu nunca teria aceitado. Mas na época era o que tinha, sabe? Era isso ou ficar sem pagar as contas.
Vigia noturno num armazém velho, meio afastado da cidade. Facinho, é só vigiar e pronto, me disseram. Pois é, mal sabia eu. As primeiras noites até foram tranquilas. Eu fazia minha ronda, tomava café ruim e tentava não cochilar. Só que, sei lá, sempre tinha algo meio esquisito ali. O lugar era enorme, com aquelas prateleiras altas, cheias de caixas. Algumas pareciam que não eram mexidas há anos. Na terceira noite, comecei a perceber que algumas caixas pareciam andar. Tipo, eu jurava que tinham umas mais para a esquerda antes, sabe? Mas achei que era coisa da minha cabeça. Só que aí veio o relógio. Era uma noite chuvosa, daquelas que a chuva faz mais barulho do que o próprio silêncio. Eu estava quase terminando a ronda, quando vi uma caixa no canto do corredor 8. Estranho, porque aquele canto estava vazio até ontem. Fui até lá e, cara, tinha um relógio de bolso dourado dentro. Lindo, mas estranho. O ponteiro estava parado em meia-noite, mas o que me deixou de cabelo em pé foi o que estava gravado atrás. Marcos, o tempo sempre cobra. Meu nome, Ali. Gravado num relógio que nunca vi na vida. Na hora, senti um frio na espinha, mas tentei me convencer que era só coincidência. Peguei o relógio e guardei na sala do supervisor para mostrar para alguém no dia seguinte. Só que quando voltei lá de manhã, a caixa e o relógio tinham sumido, desaparecido, como se nunca tivessem existido. Cara, não sei o que você faria, mas eu comecei a ficar com um pé atrás. E o pior é que isso era só o começo. Olha, eu queria acreditar que o lance do relógio tinha sido só um mal-entendido, sabe? Talvez alguém tivesse mexido ou levado embora. Só que nas noites seguintes, as coisas começaram a ficar mais estranhas. E, sinceramente, acho que ninguém está preparado para lidar com isso. Primeiro foram os sons. Sempre no mesmo horário, umas 2 da manhã, eu ouvia passos vindo dos corredores. Não eram barulhos aleatórios, tipo vento ou algo caindo. Eram passos de verdade, como se alguém andasse ali, só que nunca tinha ninguém. Teve uma vez que eu corri até o corredor 5, onde ouvi o som mais alto, e juro que vi uma sombra passando. Fui conferir as câmeras, mas nada. Só o corredor vazio. Aí veio a tal caixa nova. Numa outra noite, lá estava ela, no mesmo canto onde achei o relógio. Desta vez, dentro tinha umas cartas bem antigas, todas amareladas, como se tivessem décadas. Abri uma delas e quase me arrependi na hora. Era uma carta descrevendo o desaparecimento de um vigia do mesmo armazém uns 30 anos atrás. A carta tinha detalhes que me deixaram arrepiado. Falava de um som de passos, objetos fora do lugar e um relógio que parava à meia-noite. Agora imagina você ler isso no meio da madrugada, sozinho, num lugar enorme e silencioso. Foi a primeira vez que pensei em largar tudo e sumir. Mas sabe como é? A gente sempre tenta racionalizar. É só história velha, só coincidência, eu dizia para mim mesmo. Então, decidi investigar. Talvez descobrir o que estava rolando me desse algum controle da situação, sei lá. No dia seguinte, pedi acesso aos arquivos antigos do armazém. Achei que era só uma lenda urbana, mas cara, achei coisas que me deixaram sem dormir. O lugar não era um armazém qualquer. Nos anos 60, era um depósito de objetos confiscados de criminosos. Ali ficava tudo que ninguém sabia o que fazer. Bens pessoais, artefatos estranhos, até coisas malditas, segundo alguns relatos. E foi ali que encontrei uma foto que quase me fez cair da cadeira. Era de um vigia desaparecido, o tal do Antônio. Só que o rosto dele era como se eu estivesse olhando para um espelho. O cara parecia muito comigo. Não era parecido, era eu. Só que com roupas de outra época. Meu coração disparou. Naquele momento percebi que estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. Mas eu não estava preparado para o que viria a seguir. Depois de ver aquela foto, eu sabia que não tinha volta. A sensação de que algo me observava ficou ainda mais forte.
Mas por algum motivo, eu não conseguia simplesmente largar tudo e sair correndo. Era como se o próprio armazém me puxasse de volta. Então, decidi enfrentar. Só mais uma noite, pensei. Só uma noite para acabar com isso de vez. Naquela noite, tudo começou quieto demais, o que já era um mau sinal. Durante a primeira ronda, percebi que algumas caixas estavam abertas, espalhadas pelo chão, coisa que não estava assim antes. Em uma delas, encontrei um espelho pequeno, com a moldura desgastada, cheio de marcas de ferrugem. Quando olhei para ele, quase deixei cair. Não era o meu reflexo normal. Era eu, mas mais velho, cansado. E havia algo nos meus olhos que parecia vazio, como se fossem os olhos de alguém que já tinha desistido. Antes que eu pudesse processar aquilo, ouvi passos. Dessa vez, eram altos, rápidos e vinham direto na minha direção. Peguei a lanterna e corri até o porão, onde nunca me deixaram ir antes. O som parecia me guiar para lá. Lá embaixo, o cheiro de mofo era forte e as paredes pareciam ainda mais velhas que o resto do prédio. Encontrei uma porta trancada, mas quando toquei nela, a maçaneta girou sozinha. Atrás da porta tinha uma sala cheia de caixas iguais às que eu vinha encontrando. Cada uma tinha um nome gravado na tampa. O pior foi ver meu nome numa das caixas. Com as mãos tremendo, abri. Dentro dela tinha um relógio quebrado, o espelho de antes e uma foto. Era a mesma que eu tinha visto nos arquivos, só que agora, ao lado do Antônio, tinha outra figura. Eu, de uniforme, parado ao lado dele, como se fosse parte daquela história desde o início. Foi quando tudo desabou, literalmente. As paredes começaram a tremer, as luzes piscavam. E a porta atrás de mim bateu, me deixando preso. O som do relógio de bolso ecoava pela sala, mesmo que eu não conseguisse vê-lo. De repente ouvi vozes. Elas sussurravam, mas pareciam gritar na minha cabeça. Diziam coisas que eu não entendia, mas uma frase ficou clara. O tempo sempre cobra. Tentei sair, tentei gritar, mas era inútil. Quando olhei de novo para o espelho, vi algo que nunca vou esquecer. Não era só o reflexo mais velho, era eu, agora parte daquele lugar. Minhas mãos pareciam envelhecer diante dos meus olhos e senti como se o tempo estivesse sendo sugado de mim. Tudo apagou. Quando acordei, não estava mais lá, ou pelo menos não como antes. Outra pessoa tinha assumido o turno. Eu era só uma lembrança, alguém que sempre esteve nos registros, mas nunca fez sentido para ninguém. Só que a parte mais bizarra, dias depois, o novo vigia encontrou o mesmo espelho e o relógio. E segundo o que ouvi, o relógio ainda marcava meia-noite. É por isso que tô te contando isso agora. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas por favor, se você ouvir falar desse lugar, nunca vá lá. Não importa o que te prometam. O tempo sempre cobra. Algumas noites têm um peso diferente, sabe? Como se algo estivesse prestes a acontecer e você fosse o único que sentisse isso. Meu nome é Daniel e essa é a história de como meu turno da noite no McDonald's virou um pesadelo. Era minha última semana no emprego e eu já contava os dias para me livrar daquele turno de madrugada. Mas naquela noite eu aprendi que mesmo o que parece ser mais comum pode virar algo assustador. Tudo começou com uma noite abafada, o restaurante quase vazio e eu sonhando com minha cama. Pedro, o cozinheiro, estava na cozinha, como sempre, cantando enquanto limpava. Atendi alguns clientes habituais e comecei a contar os minutos para fechar. Foi então que 2 garotos entraram. Eles não pareciam clientes normais. Um deles, o ruivo, tinha uma expressão astuta, quase como se estivesse avaliando o ambiente. O outro, com cabelo escuro e desgrenhado, não disse nada. Diego e Roberto. Eu descobri os nomes depois. Eles estavam sujos, com roupas rasgadas e um cheiro forte que tomou conta do lugar.
Boa noite. Pode anotar um combo? Perguntou o ruivo, com um sorriso que parecia deslocado. Enquanto eu anotava o pedido, eles olhavam ao redor, como se estivessem analisando cada canto. Eu não sabia por quê, mas senti um arrepio na espinha. Pedro veio até o balcão para pegar o pedido. Eu sussurrei para ele: esses caras tão estranhos. Ele riu como sempre fazia e disse: relaxa, Daniel, é só sua imaginação. Mas eu sabia que não era. Enquanto Pedro voltava para a cozinha, Diego e Roberto continuavam andando pelo restaurante, quase como se estivessem marcando território. Roberto chegou perto da câmera de segurança e olhou diretamente para ela. Foi quando ele perguntou: vocês ficam aqui sozinhos? Tentei não demonstrar nervosismo. Não, tem mais gente na cozinha, respondi. Mas ele deu um sorriso, como se soubesse que era mentira. Quando Pedro saiu da cozinha com o pedido, Roberto se aproximou do balcão. Quanto tempo para fechar? Ele perguntou. Respondi que faltava meia hora, e ele apenas acenou com a cabeça, como se estivesse confirmando algo. Antes de continuar, deixa eu pedir um favor. Se vocês gostam de histórias assim, já se inscrevam no canal e deixem um like. Isso ajuda muito. Bom, vamos lá. Depois de comerem, eles pediram mais comida. Algo parecia fora do normal. Roberto jogou uma nota de 20 no balcão, mas o pedido custava bem mais do que aquilo. Quando expliquei, ele sorriu. Faz o pedido mesmo assim. Vou buscar mais dinheiro. Diego ficou lá, sozinho, mas não estava parado. Ele andava para trás do balcão, tentando ver o que tinha na cozinha. Eu não conseguia relaxar. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o gerente, explicando a situação. Antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Diego falou: você está muito nervoso, hein? Minha mão tremia e ele percebeu. Pedro voltou ao balcão e tentou puxar conversa com Diego, mas ele não respondeu. Foi então que um barulho alto veio da cozinha. Pedro correu para ver o que era e eu fiquei sozinho com Diego. Ele se aproximou e disse em voz baixa: você devia sair daqui antes que algo ruim aconteça. Meu sangue gelou. Quando fui atrás de Pedro, vi algo que nunca vou esquecer. Uma poça de sangue perto do fogão. Pedro! Chamei, mas não houve resposta. Foi quando as luzes apagaram, deixando o restaurante na mais completa escuridão. No escuro, eu ouvia passos vindos da cozinha. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Peguei meu celular e usei a lanterna para tentar me localizar. Quando iluminei o corredor, vi Roberto parado lá, com algo nas mãos que parecia uma chave inglesa. Ele sorriu e deu um passo na minha direção. Por que você não facilita as coisas? Ele disse. Tentei correr, mas tropecei e caí. Ele se aproximava cada vez mais e eu sabia que precisava agir. Peguei o extintor de incêndio e joguei o pó nele, cegando-o por um instante. Enquanto Roberto esfregava os olhos, ouvi sirenes ao longe. A polícia chegou arrombando a porta. Diego tentou fugir pela saída dos fundos, mas foi interceptado. Roberto, ainda atordoado, foi imobilizado pelos policiais. Quando tudo acabou, corri para a cozinha e encontrei Pedro amarrado, mas vivo. A sensação de alívio foi indescritível. A polícia disse que eles eram procurados por vários assaltos na região e que eu tive muita sorte de sair dessa. Depois daquela noite, decidi nunca mais trabalhar em turnos noturnos. O que aconteceu me mostrou o quão imprevisível a vida pode ser. Pedro se recuperou bem e eu segui minha vida, mas carrego essa história como um lembrete. Nunca ignore seus instintos. E se vocês gostaram dessa história, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Vocês ajudam a manter essas histórias vivas. Obrigado por ouvirem e até a próxima. Oi, meu nome é Eduardo, mas todo mundo me chama de Dudu. Eu trabalho como frentista num posto de gasolina no meio de uma estrada quase deserta. É um lugar tão isolado
que se você ficar ali por 1 hora, começa a ouvir até seus próprios pensamentos. Eu sempre achei que meu trabalho era tranquilo demais, mas algumas semanas atrás, tudo mudou. O que aconteceu ainda me dá calafrios. Talvez você ache que eu estou inventando, mas eu garanto, é tudo verdade. Minha rotina no turno da noite era simples. Chegava às 10, conferia o caixa, abastecia os poucos carros que paravam e tentava passar o tempo lendo livros de mistério. Sabe, eu sempre gostei de histórias com enigmas, mas nunca imaginei que ia acabar vivendo uma. Naquela noite era terça-feira, quase 3 da manhã. O silêncio era tão grande que até o som do vento parecia alto. Eu estava distraído com um livro quando, de repente, vi os faróis de um carro se aproximando pela estrada. Era um Opala preto, brilhando sob a luz fraca do posto, com vidros tão escuros que nem dava para ver quem estava dentro. Ele parou devagar, na bomba de gasolina mais longe da loja de conveniência. Estranho, né? Geralmente, os motoristas escolhem a mais próxima. Peguei a lanterna, ajeitei meu boné e fui até o carro. Quando cheguei perto, senti um frio subir pela espinha, mas ignorei. "Boa noite, vai querer completar?" Perguntei, tentando soar normal. A janela abriu só uma fresta e uma voz rouca respondeu: "Completa." O som daquela voz me deixou desconfortável. Enquanto abastecia, percebi algo bizarro. O visor da bomba parecia estar marcando os litros devagar demais, como se o combustível estivesse escorrendo em câmera lenta. Olhei de relance para dentro do carro, mas só vi escuridão. Era como se a luz do posto não entrasse ali. Quando terminei, ele me entregou uma nota de R$ 50. A nota estava desgastada, parecendo saída de um baú antigo. Fiz o troco e quando voltei, o Opala já tinha ido embora. Sem barulho de motor, sem nada. Só o silêncio da estrada deserta. Eu tentei seguir a noite como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, sabia que tinha algo errado. 2 dias depois, aconteceu de novo. Era quase 3 da manhã quando vi os faróis do Opala se aproximando pela estrada. Ele parou na mesma bomba, como se tivesse marcado um horário fixo comigo. Agora, eu estava mais atento. Quando a janela abriu, a mesma voz rouca falou: "Completa." Dessa vez, tentei puxar conversa. "E aí, senhor? Viajando para onde?" Nada. Nenhuma palavra. Ele ficou ali parado enquanto eu abastecia. O tanque parecia infinito e a bomba, mais uma vez, demorava séculos para encher. Quando terminei, ele me passou outra nota de R$ 50, tão velha quanto a anterior. Quando fui devolver o troco, o Opala sumiu novamente, sem deixar rastro. Aquilo estava mexendo comigo. No dia seguinte, o policial Rodolfo passou pelo posto durante a patrulha e eu contei o que tinha acontecido. Rodolfo é gente boa, meio cético, mas sempre disposto a ouvir. "Dudu, isso deve ser só algum cara estranho, mas faz o seguinte: anota a placa na próxima vez que ele aparecer. Se for algo suspeito, eu verifico para você." Ele ainda comentou sobre histórias de carros fantasmas que o pessoal da região contava, mas riu, dizendo que era só folclore. Mesmo assim, eu sabia que tinha algo mais. Para piorar, quando fui revisar as câmeras do posto, descobri que não tinha gravação nenhuma das noites em que o Opala apareceu. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Na noite seguinte, o Opala apareceu de novo e eu finalmente consegui anotar a placa, KZR 1978. No dia seguinte, passei a informação para o Rodolfo. Mais tarde, ele voltou ao posto com uma expressão séria. "Dudu, tem algo muito estranho aqui. Essa placa pertence a um carro que sofreu um acidente fatal em 1985. O motorista morreu e o carro foi completamente destruído. Senti um arrepio na hora. Mas e se alguém clonou a placa ou restaurou o carro?" "Pode até ser", ele respondeu. "Mas o mais estranho é que o acidente aconteceu aqui perto, nesse trecho da estrada. Desde então, muita gente fala sobre um Opala preto que aparece de madrugada, mas ninguém consegue provar nada. Minha mente estava a mil.
Será que eu estava servindo gasolina para um carro fantasma? Ou era alguém tentando pregar uma peça? Naquela noite, tomei uma decisão. Se o Opala aparecesse de novo, eu ia descobrir a verdade. Quando deu 3 da manhã, ele chegou. Dessa vez, eu estava decidido a confrontar o motorista. Com o coração na boca, bati na janela. Quem é você? Por que você vem aqui? A janela abriu lentamente e o que eu vi me tirou o fôlego. Dentro do carro tinha um homem com a pele pálida e os olhos brilhando num amarelo assustador. Ele me encarava com um sorriso sinistro que parecia mais uma ameaça. Antes que eu pudesse reagir, o Opala arrancou em alta velocidade e desapareceu no ar. Não virou na estrada, não sumiu no horizonte. Ele literalmente evaporou. Depois daquela noite, o Opala nunca mais voltou. Rodolfo continuou tentando me convencer de que tudo era só coincidência ou alguma pegadinha bem elaborada, mas eu sabia que não era. Eu vi aquele homem, ou o que quer que ele fosse, e tinha certeza de que não era algo desse mundo. Aos poucos, tentei seguir em frente, mas toda vez que a madrugada chegava, eu sentia um frio na espinha. Era como se o silêncio da noite carregasse a memória daquele carro, daquele motorista. Às vezes, quando estou sozinho no posto, ainda olho para a estrada, esperando ver aqueles faróis brilhando de novo. Não sei se quero que ele volte ou se prefiro nunca mais passar por isso. Mas, se você estiver dirigindo tarde da noite e vir um Opala preto parando ao seu lado, talvez seja melhor não olhar para dentro.